Vocês agora os melhores momentos do jogo da Argentina, o empate entre Central Córdoba e Flamengo. Empate este que atrapalhou bastante os planos do Flamengo na Libertadores. Antes disso, vamos ouvir o Felipe Luiz, né? E depois a gente coloca os melhores momentos para vocês. Felipe Luiz, fala aqui no Troca. Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento. De confiança, o futebol é constantemente estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro, e claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Felipe, boa noite, Manoel Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva, e isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória? Que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo. Obrigado. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e, com volume, criam chances e essa imposição sobre o adversário, ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos. E principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos e nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade. E cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram. E por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora, voltar ao trilho o antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia no final de semana. Tá aí Felipe Luiz falando sobre os erros técnicos, né? Sem dúvida atrapalharam mesmo o Flamengo no jogo de hoje. A gente já tá vendo aí os melhores momentos para vocês. Vocês vão ver que ofensivamente assim não foi um dia de grande inspiração do Flamengo. A não ser esse lance. Aí o gol, né, que é uma belíssima construção, começa com o De La Cruz,
passa pelo Gerson e chega no Arrascaeta, sempre decisivo, fazendo mais um belo gol para sua coleção de gols bonitos nessa temporada e em sequência, né? Um atrás do outro. Quase todo jogo tem um gol bonito do Arrascaeta. Entrar naquela parte dos erros técnicos, né? Que foram muitos, que não é normal para esse time, né? Isso. E aí aos poucos foi permitindo que o Central Isso vai dando volume. Rodeasse a área do Flamengo e tivesse oportunidades de chegar ao gol do Flamengo. E o Central Córdoba, em muitos momentos, ele ia pressionar o Flamengo, deixando atrás o mano a mano. Esse é o lance em 23 minutos, não perde, né? 23 minutos, né, cara? Não é comum dele perder, né? Sem ser uma atuação boa do Flamengo, o Flamengo poderia ter feito 2-0 tranquilamente, estabelecido uma situação muito mais segura do jogo. Aliás, no Maracanã, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, perdão, Alex, o início do jogo, o Flamengo teve 2, 3 oportunidades muito claras, não fez, e o jogo se complica após tomar o gol. Teve um perfil parecido mesmo, né? Se for ver do jogo aqui. Aí foi um pênalti dado no campo pelo árbitro, né? A bola... na verdade, o pênalti não foi dado. Isso. O VAR chamou para dizer que havia tido um pênalti na área a favor do Flamengo, um toque no braço, mas que havia também um impedimento no lance. Então o árbitro é chamado por um protocolo ali, só para entender que o pênalti seria marcado caso não houvesse o impedimento, mas foi marcada a irregularidade do ataque do Flamengo. Aí o lance do Juninho, né? Já tinha acabado de entrar, início do segundo tempo, ele entrou no lugar do Pedro, ele limpa o goleiro ali, só que a bola ficou distante, ele tentou simular um pênalti. E o gol. E aí é o gol, né? Jogada pela esquerda. É uma outra bola perdida no meio-campo. Isso, cruzamento e gol do Verón, de cabeça. Subiu mais do que o Ayrton Lucas ali na área. Ele tentou até ir no corpo ali, mas ali não tem como. O cara pegou lá em cima, né? A gente pode falar dos 8 passes errados do Pulgar, dos 8 passes errados do De La Cruz, ou dos 12 passes errados do Gerson. Isso é o pênalti que acaba... Mas teve muitas bolas também perdidas, não foram só passes errados, foram bolas perdidas em tentativa de condução, de levar o time ao ataque. O Léo Pereira estava com o braço para trás. Absurdo, né? Braço totalmente para trás ali, a bola intervenção do VAR aí é muito correta. Muito necessária, claro, para anular um pênalti absurdo que vinha sendo marcado aí contra o Flamengo, depois ele dá... Vê que muitos erros não tem como você ter controle de jogo, aí você vai no jogo, você vai perdendo confiança, porque você está sendo pressionado e o time da casa fazia isso, né? E você não consegue se reaver, mesmo com as trocas, né? O Flamengo não conseguiu chegar no ponto, no tom. E veja que chance clara mesmo, a do Arrascaeta, né? Isso. Ele parte ali no contra-ataque, sai com a bola em velocidade por atrás do meio de campo, da linha de trás do meio de campo, e acaba finalizando mal ali para a defesa do goleiro. Fora isso, a produção ofensiva também foi... Agora, o momento da marcação do pênalti, né? Evidente que quando o primeiro replay apareceu na televisão, eu pelo menos tive a convicção de que o VAR ia intervir. Claro. Mas por alguns momentos ali era o desastre se consumando, né? Porque se o Flamengo termina o jogo com 4 pontos, Central Córdoba com 10, era o Flamengo praticamente eliminado. Porque amanhã a possibilidade na próxima rodada, a probabilidade do Central Córdoba vencer o Tático, o Flamengo já não alcançava mais o Central Córdoba. Ganhar da LDU não bastaria para alcançar a LDU. O Flamengo entraria obrigatoriamente na última rodada, dependendo do resultado de LDU e Central Córdoba. E o Léo Pereira estaria confrontado ali diante de mais um pênalti cometido por ele. O Mansur disse muito bem logo na abertura aqui, o desempenho em alguns jogos tem caído, né? O Flamengo hoje fez um jogo muito ruim, concordo também com o Mansur, é raro isso, não sei por que está acontecendo hoje, mas também concordo com o Mansur, na hashtag aí. Quando ele disse que foi a pior partida do Flamengo com o Felipe Luiz. Não me lembro de uma atuação tão ruim quanto essa de hoje. O Flamengo teve oportunidades para ganhar? Teve, mas o Central Córdoba também as teve e poderia até ter vencido o jogo hoje na Argentina, né, Mansur? Houve algumas mudanças no time, mas nada que justificasse a atuação de hoje, né, Mansur? O Flamengo entra praticamente com o que tem de melhor. O Flamengo não teve o Cebolinha, teve o Bruno Henrique. Léo Ortiz. E não começou com o Léo Ortiz, começou o Danilo, mas assim... Os 2 jogadores absolutamente habituados ao time titular do Flamengo. E sem o Alexandre também, né? Que na teoria é um titular, né? E hoje começou o Ayrton Lucas. O Ayrton vinha sendo muito elogiado pelo Felipe. E a dificuldade do Ayrton, em alguns momentos, é com cruzamento que vem na segunda trave para ele tentar defender. Hoje aconteceu também no lance do gol. Mas, enfim, o jogo do Flamengo, a dificuldade do Flamengo nem passou, acho que no jogo, tanto por aí.
O Flamengo foi de novo, o Central Córdoba foi para o jogo, né? Não entrou para se defender. O Flamengo consegue um gol num lance que é muito característico desse Flamengo do Felipe Luiz, que são as chamadas dinâmicas de terceiro homem, né? Você encontra o passe no jogador mais distante, que em geral está de costas em apoio, para que um terceiro jogador que está de frente, ou mais próximo do primeiro passador, possa receber a bola de frente. Então o De La Cruz faz o passe. E aconteceu um gol também no mesmo modelo no Bahia. Isso. O De La Cruz faz o passe, o Gerson faz o apoio e o Arrascaeta, com uma precisão característica, faz o gol. A partir daí começam os problemas, né? Não que antes o Flamengo já tivesse um controle total, mas a partir daí começam os enormes problemas. O Central Córdoba foi para pressionar o Flamengo. Não é que o Flamengo tenha tido dificuldade de sair da pressão porque não encontrava o jogador livre para dar o passe, que não tinha mecanismos treinados para conseguir fazer combinações, troca de passes e a partir daí evoluir no campo. É que a quantidade de erros técnicos e de erros de passe do Flamengo era industrial. Hoje é algo raro, né, Mansur? O Gerson errou muito. Eu vou te dar números aqui do primeiro tempo. O Gerson não costuma errar tantos passes, é um cara que tem uma qualidade no passe muito boa e hoje errou demais também. Em geral, você tinha 2 etapas desse trabalho do Flamengo para fugir da pressão. Bola com os zagueiros, chegando em um dos volantes, que em geral se tornava o homem livre pela forma de pressionar do Central Córdoba, sobrava ou De La Cruz ou Pulgar para fazer, a bola progredia a partir do passe dos zagueiros. E, em geral, o jogador que se colocava livre mais adiante era o Gerson para tentar ligar esse ataque do Flamengo. O Flamengo trabalhou no primeiro tempo com 79% de acerto de passe. É muito baixo. Se você pegar... O Flamengo errou 50 passes no primeiro tempo. Desses, Pulgar, De La Cruz e Gerson concentraram 19 erros de passe. Só o Gerson teve 10. É muito alto. Isso matava quase sempre a possibilidade do Flamengo. E quando ele gerava os espaços para sair da pressão e ter campo aberto, os erros de passe eram demasiados. Era uma quantidade muito grande de erros de passe. Aí, a partir daí, você tem outros problemas se desenrolando. Você tem jogo em campo aberto. O Flamengo também não tinha tantas opções de aceleração, né? Com o Pedro, com o Arrascaeta. O Bruno Henrique baixava demais para marcar pelo lado esquerdo. Também não é um jogador que vem em bom momento. Nessa etapa, o Bruno Henrique é um jogador que já oscila bastante. Não é o Bruno Henrique de 6 anos atrás ou de 5 anos atrás. É um jogador que já oscila muito mais. E com o passar do tempo, outro fator de instabilidade que vai se somando é a dificuldade do Flamengo de sustentar uma pressão à saída de bola do adversário constante. E isso é algo que a gente já vinha anunciando com o Pedro e Arrascaeta juntos no campo. Essa é uma balança que você vai sempre se perguntar para que lado ela vai pender. De novo, teve gol do Arrascaeta. O Pedro hoje, tecnicamente, esteve bem abaixo do que ele tem tido nessa volta. Mas, por outro lado, você vai ter sempre essa instabilidade. Em momentos do jogo, o adversário tem muito mais facilidade para sair de trás. Todo esse conjunto de coisas foi deixando o Flamengo muito instável, mas muito instável no jogo. O Central Córdoba foi crescendo, foi acreditando no jogo e após o 1-1, a sensação era de um Flamengo inseguro, com a possibilidade de sofrer uma outra virada. O tempo inteiro no jogo também foi o Flamengo fisicamente pareceu abaixo do adversário, desconcentrado. Acho que o calendário do futebol brasileiro vai tendo em vários desses jogos de Libertadores uma contribuição, mas a atuação do Flamengo foi muito abaixo do desejável para um time com essa qualidade, diante também do que é a qualidade do adversário. Daqui a pouco a gente vai dar os números completos, mas já adianto um para vocês, com esse time que o Flamengo tem, com esses jogadores, com essa qualidade que o Flamengo tem do meio para frente especialmente, finalizar apenas 5 vezes ao gol do adversário é um número muito abaixo dos padrões desse próprio Flamengo, né? Que é um clube que, às vezes, a gente dizia aqui que às vezes pecava um pouco na finalização, desperdiçava algumas oportunidades e hoje não criou muito, né, Alex? E acabou exigindo pouco do goleiro adversário, né? E assim, se você for ver, da maneira que eles foram pressionados, até na primeira parte ali, beleza, eles conseguiam até tocar. Muitas vezes o Central Córdoba conseguiu roubar essa bola, conseguiu incomodar. Por quê? Porque ele colocava 5 jogadores ali. Então essa maneira de você pressionar, e eu acho que o que o Central Córdoba ele traz pra gente, e a gente às vezes vê no futebol, e é super importante, é um nível competitivo, assim, de dedicação, de suar, mesmo você não tendo essa mesma qualidade, que é os 90 minutos, né? E às vezes você acaba realmente forçando. Eu quero até esperar eles para falar, não sei se o gramado estava um pouco alto ou não é que justifica tudo, pelo contrário, não é isso.
mas para poder ver. Mas o Flamengo ele teve sim dificuldade de jogar. No primeiro tempo pode ver que pela qualidade, né, quando você está assistindo o jogo, você está vendo quando conseguia sair, e é pela qualidade mesmo, essa qualidade ela precisa, ela não pode realmente ficar 79% de acerto de passe, isso é óbvio. E depois cair tanto no segundo tempo da maneira que foi, porque esse adversário ele vai te sufocar, ele vai correr, ele vai tentar, ele vai te incomodar o tempo todo. Então o Flamengo não conseguiu ter esse tipo de controle, vamos dizer assim, se sentir parece que muito à vontade. A parte de criação, você vê que teve até uma segunda chance. Eu acho que teve uma parte ali do primeiro tempo, 25 minutos, parece que o Flamengo foi conseguindo, assim, alguma possibilidade de escapada, mas daí o Pedro errava, o Gerson não conseguia, o Bruno Henrique, numa profundidade de velocidade, às vezes ele pisava para voltar. Teve a segunda chance do Arrascaeta, que ali poderia abrir 2-0, mas o desenho do jogo, falando taticamente, fisicamente, de ação com bola e sem bola, pelo jeito não iria mudar, né, Mansur? Não passava essa impressão. Então, acho que o Central Córdoba, ele veio realmente para um jogo onde ele conseguiu, sim, incomodar, atrapalhar, com tudo dessa dedicação deles tática, e o Flamengo, ele sucumbiu a isso, cara. Foi muito, muito pouco você conseguir esse tipo de criar 2, 3, 4, 5 chances, e nem todas claras de gol, com toda essa capacidade que você tem individual, né? E tem uma outra coisa que chamou a atenção hoje, Mansur, o Felipe gosta da bola, é um treinador que preza muito pela qualidade de ter a bola, né, errar poucos passes e tudo mais. Hoje o Flamengo teve muita dificuldade para se manter no campo de ataque por bastante tempo, né? Mesmo que não criando oportunidades em série, mas pelo menos fazer o jogo andar dentro do seu campo de ataque. O Flamengo sofreu muito no campo de defesa hoje contra o Central Córdoba, né? E também porque, de novo, eu falei do primeiro tempo, o Flamengo terminou o jogo com 78%. O Flamengo não melhorou o aproveitamento de passe no segundo tempo, ao contrário, o Flamengo desceu. Piorou, praticamente manteve, mas terminou o jogo com 78%. Isso significa errar um passe a cada 4,5, digamos assim. Né? É uma barbaridade. Assim. É muito difícil você sustentar um jogo a partir de troca de passe, de controle a partir disso. Assim, teve muita atuação individual abaixo. É evidente que quando muitos jogadores individualmente estão abaixo, sim, você também tem uma questão coletiva que não funcionou. O Flamengo teve muita dificuldade para se estabelecer no campo de ataque, mas é muito difícil você dissociar isso de questões. Hoje, olhando o jogo de questões individuais, de atuações tecnicamente abaixo, de questões de concentração. Não parecia um time que estava jogando a decisão que o jogo era para o Flamengo, enfim, é um momento um tanto delicado, assim, de rendimento. Acho menos mal decidir nesses 2 jogos em casa, mas, poxa, você fica com a corda no pescoço ali, é um risco muito alto, né, cara, para esse nível de time, assim, ter que carregar esse peso até terminar essa primeira fase é algo que não estava nos planos, né? Certamente não. E, assim, tem uma coisa que é difícil falar, porque parece que, porque aconteceu o resultado, está se falando coisas que antes não eram ditas. Acho que eu fico tranquilo em relação a isso, que é um alerta que está sendo feito aqui desde o início do ano. O Flamengo tem um elenco bom? Tem um elenco bom. Óbvio que o Flamengo tem um elenco bom. O Flamengo tem um elenco para disputar todos os títulos do país e a Libertadores? Em teoria, tem. Agora, tem questões no elenco que são armadilhas. Quando você pega os melhores momentos que o Flamengo teve nos últimos anos como uma equipe que disputa quase tudo, o Flamengo não tem mais hoje a quantidade daqueles jogadores que, para o mercado brasileiro sul-americano, são extra classe no setor ofensivo, como tinha, por exemplo, 19, 20, 21, até 22, quando ganha a Libertadores. Que ele tinha um quarteto ofensivo absolutamente extra classe. E todo mundo voando assim, né? No seu melhor, né? Em 19, por exemplo, todos com no máximo 30 anos. Tá? Hoje, o Flamengo tem no setor ofensivo, na minha opinião, 2 jogadores que são efetivamente extra classe. Arrascaeta e Pedro. Um está voltando de lesão com situações que são normais como a de hoje. O Arrascaeta, o Flamengo tem resolvido muitas partidas para o Flamengo. Historicamente, isso é evidente que tê-lo resolvendo muitas partidas é ótimo. Historicamente, nas últimas temporadas, você colocar nas costas dele tanto peso jogo após jogo é algo que você não sabe até onde vai o combustível. E ele vai, como qualquer jogador do futebol brasileiro, precisar em algum momento
ter um descanso. Assim como o Pedro, por ser um jogador que volta. E aí você olha para o que está em torno deles. O clube sabia da situação do Pedro. O substituto, que é o Juninho, até agora se apresentou abaixo do que, tecnicamente, as ambições do Flamengo esperam. No mais, você tem um conjunto de jogadores, quase todos talhados para jogar de lado de campo, alguns bons, alguns até muito bons em alguns momentos, mas que não são jogadores extra-classe que você vai esperar cotidianamente grandes soluções de jogos que não caminham. O Bruno Henrique é um jogador numa etapa avançada de carreira que não consegue te dar sempre essas soluções. O Luiz Araújo tem sentido demais sempre que inicia jogos, né? Ele teve bons momentos entrando, teve bons momentos até uma temporada e meia, no início, logo depois da chegada dele, partindo ali do lado direito, mas com grandes oscilações. Num patamar um pouco mais acima, você tem o Cebolinha, que me parece ter um teto um pouco maior do que ele. Acho que também tem sofrido mais com lesões. Acho que tem sofrido muito com lesões. E um jogador que eu acho que se adaptou bem ao clube, que tem boas atuações, que é o Plata. Bom atacante. Mas não é a fartura. Ainda é o Michael, né? E o Michael. Que é um bom jogador. Bom jogador em alguns contextos. Também tem sofrido com...